Bom, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês a construção da perspectiva isométrica, que é a primeira perspectiva que a gente vai aprender a desenhar. É uma perspectiva que eu considero bastante fácil, porque a gente só usa esse esquadro e a régua paralela para desenhar. Então ela não tem ponto de fuga, como a gente vai ver para as outras perspectivas. A gente só usa um esquadro e monta a perspectiva toda. A gente vai fazer aqui a perspectiva que é que vocês têm que fazer no exercício 1, que é a perspectiva do quarto de solteiro. Então vocês têm o passo a passo, sigam ele, mas vejam também o vídeo, porque vocês vão conseguir entender melhor o que o passo a passo diz. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é colar a folha na prancheta, isso é bem importante, como eu mostrei na outra aula. Então deixar ela colada para que ela fique no lugar. Depois vocês vão fazer uma linha em qualquer lugar da folha, mas ela deve ficar mais na parte de baixo. Uma linha só que vai servir de apoio pra gente, uma linha com a régua paralela. Em seguida, a gente vai começar a usar o esquadro. Então, a perspectiva isométrica, ela usa somente esse ângulo, que é o ângulo de 30 graus. Então, a gente usa esse ângulo e o ângulo reto, que é para fazer as alturas das coisas na perspectiva. Então, a primeira coisa é a linha horizontal e depois pegar o esquadro, apoiar com um ângulo pequenininho, um ângulo de 30 aqui na régua paralela e em qualquer lugar da folha, mais ou menos no meio, traçar uma linha a 30 graus. Depois a gente precisa virar, ó, o movimento que a gente faz é esse, eu preciso virar o esquadro para ficar com um ângulo de 30 para o outro lado. Vejam que eu ainda continuo com o ângulo de 30 apoiado na régua, mas virado para o outro lado. E ali onde eu fiz aquela linha, eu vou fazer outra, e aqui eu faço o primeiro canto do meu desenho. Isso que a gente começou a fazer é já a marcação do chão do quarto que a gente vai fazer. Aqui, então, é que eu vou marcar as medidas do meu ambiente. Então, lá diz que o ambiente tem 3,5 metros por 3,5 metros, ambiente quadrado. Eu vou usar a escala de 1 para 25, que a gente já viu como usa no outro vídeo. Então, na linha que eu desenhei, eu marco, agora eu posso fechar a régua aqui em cima, eu vou marcar a medida tanto desse lado quanto deste lado. Então, eu vou marcar 3,5 metros aqui e vou marcar 3,5 metros, que é a medida do quarto que a gente ia fazer, desse lado. Então, a partir daí, eu só uso estes ângulos. Todas as coisas que forem para o lado de cá, eu vou usar esse ângulo. Então, eu subo a régua, passo a linha para cá, e para fechar o quadradinho, eu viro o outro lado, onde eu marquei os 3,5 metros, eu fecho o meu quadradinho. Essa área que a gente desenhou, eu posso ir apagando os excessos. Essa área que a gente desenhou é o chão do quarto de solteiro que a gente viu que tinha 3,5 metros. Então eu vou apagando os excessos para a gente não ir se confundindo depois. Agora eu vou levantar as paredes do quarto. Na perspectiva isométrica, a característica é a seguinte: a gente sempre vai deixar duas paredes abertas, como se não existisse parede no ambiente, para que a gente consiga ver dentro dele. Se a gente fechar as 4 paredes, a gente não vai enxergar nada dentro. Então, como eu vou olhar daqui, essa e essa parede vão aparecer, mas essas duas não vão. Então, eu vou subir agora para fazer a altura da parede. Tudo que for altura de parede, altura de móveis, o que vocês precisarem que seja relacionado à altura, eu vou fazer com o esquadro nessa posição, na vertical. Então, eu subo aqui, mas vou medir depois. Então, vou só subindo os cantos. E aqui, eu vou medir o pé direito do ambiente. Que, se eu não me engano, para esse era 2,70 metros. Então, eu marco 2,50, 60, 2,70. Na perspectiva isométrica, o mais interessante é que a gente não precisa marcar em todos os lugares. Eu marquei a altura da parede aqui e eu vou transferir essa medida para outra parede. Aqui, ó, a minha não chegou até lá. Por quê? Porque eu fiz ela muito em cima, então vocês podem fazer ela mais embaixo. Mas isso não tem problema, porque o armário ele é um pouco menor, então vai aparecer o que eu quero mostrar, que são os móveis. Então aqui eu marquei de 2,70 metros e aqui eu marco também
os 2,70 m, já que ali a gente não conseguiu ir até em cima. Então, com o esquadro de novo 30 graus, na medida, e eu subo. Então, se ele tivesse mais para baixo, a gente ia encontrar ali, mas nesse caso não vai ter problema. Agora aqui eu vou começar a desenhar os móveis e a gente faz na isométrica, que fica mais fácil, marca primeiro os móveis no chão, como se fosse uma planta baixa. Então, para fazer a perspectiva, eu preciso ter aquela plantinha baixa que tem a medida dos móveis, a distância em que eles estão uns dos outros, para anotar aqui. E eu sempre vou medir, o ideal é sempre medir na linha que já está desenhada. Então, nesse quarto eu lembro que a gente tinha um armário aqui, afastado dele tem a cama e tinha um criado mudo. Então, o armário, ele tinha 50 centímetros por 2 metros e fica nessa parede. Então, eu vou pegar a escala de 1 para 25. Aqui eu vou anotar o comprimento do meu armário, ó, 2 metros. Esse é o comprimento dele. E aí eu já vou puxar a profundidade dele. Então, ele começa aqui e agora eu tenho que marcar quanto ele tem de profundidade, que é 50 centímetros. Então, na linha que eu desenhei, a gente tem que puxar a régua para cima. Eu vou fazer a marquinha da medida de 50 centímetros. Marca a profundidade e com o esquadro, então vejam que é sempre com esse esquadro, sempre com esse ângulo. Onde eu marquei 50 centímetros, eu já desenhei o meu armário no chão. Isso é o tamanho que ele ocupa no espaço. Depois a gente vai subir a altura dele. Afastado do armário, para cá, 1 metro, a gente tinha a cama. Então, eu vou anotar aqui 1 metro. Então, eu marquei aqui nessa linha o quanto ele tinha que ser afastado. E já aproveito para marcar quanto tinha a cama. Ela tinha 90 centímetros, isso. Marco 90 centímetros e já deixo as medidas ali. Agora, eu tenho que puxar o comprimento da cama. Então, aqui onde eu fiz a marquinha, eu puxo para cá. Então, vejam que estas linhas, ó, nesse sentido, elas sempre vão ficar paralelas. Se alguma linha de vocês ficou em outro ângulo, tem alguma coisa errada, porque eu sempre vou ter que usar esse mesmo ângulo de 30 graus. Ó. Vejam que eles sempre vão ficar iguais, até chegar aqui na parede. Então, aqui é a primeira linha da cama e aqui onde termina a cama. Agora, o que eu preciso fazer? O comprimento da cama. Então, nessa linha ou nesta, tanto faz, eu vou marcar o comprimento que era 1,98 m. Então, marca 1,98 m, com o esquadro agora no outro sentido, eu faço a cama. Ali faltou um pedacinho, a gente estica até ela se encontrar. Então, vejam que nesse sentido, como eu falei, elas ficam todas nesse ângulo e no outro sentido ficam todos nesse ângulo. Então, se vocês virem alguma linha que está para algum outro lado, tem alguma coisa errada. Então, aqui a gente já terminou de colocar a cama e o armário. Agora, eles estão todos no chão, a gente precisa subir eles com as alturas que eles têm. Então, em cada quina dos móveis, a gente estica uma linha na vertical, em todas elas. Vocês devem desenhar sempre mais fraquinho, sem colocar muita força na lapiseira, porque muitas coisas vão ser apagadas depois que vejam que aqui é o guarda-roupa. Mas essas linhas, elas estão atrás do guarda-roupa, a gente vai ter que apagar depois. Então, se a gente deixa com linha mais suave, para apagar depois não marca tanto. Então, eu sei que o guarda-roupa é alto, eu já fiz uma linha maior. A cama eu sei que é mais baixa, eu não vou fazer uma linha muito comprida. Então, eu levanto as linhas primeiro em cada canto e agora eu vou medir a altura deles. Em qualquer uma dessas linhas eu posso fazer, basta fazer em uma delas. Então, um armário, por exemplo, se ele tem 2 metros de altura, eu faço a marquinha nos 2 metros. E agora eu vou transferir isso para fazer o tampo, então só usando o ângulo do esquadro. Então, eu começo daquela marquinha que eu fiz, transfiro para frente. Agora, onde ela bateu, dali eu transfiro para outra. E daqui eu transfiro para trás.
que vai dar na linha da parede exatamente. E eu fecho o tampo do guarda-roupa. Então aqui a gente já tem um armário. É claro que ele fica, e a gente apaga os excessos, mas ele fica como se fosse uma caixa transparente. Então, claro que a gente não vai deixar estas linhas, por exemplo, que essas linhas elas estão dentro do guarda-roupa. A gente vai desenhar as portas do guarda-roupa e tal. Mas isso a gente deve deixar, depois apaga, porque a gente não vai usar. Agora eu vou colocar a altura da cama em qualquer uma dessas linhas que eu levantei. A cama tinha 60 centímetros, escalam para 25 que a gente está usando, e eu transfiro as medidas para cada uma das quinas. Então eu só vou percorrendo e sempre usando o mesmo ângulo. É muito fácil essa perspectiva e ela é muito interessante para apresentar para o cliente. Então aqui eu continuo e lá eu fecho. Sempre vai bater exatamente no mesmo lugar. É claro que pode dar uma pequena diferença de não cruzar exatamente. Não se desesperem que isso é normal, que a gente às vezes faz uma pequena diferença assim na lapiseira e tal, isso pode dar alguma diferença no final. Aqui também, então a gente já montou as caixas, vocês vão ver que essas linhas aqui de dentro a gente vai precisar apagar porque é a cama, então eu não vou ver. E isso vai ficar na frente das outras coisas. Então com o tempo vocês inclusive vão começar a desenhar já sem desenhar as linhas que vão ficar escondidas, porque vocês já vão saber o que precisa ser apagado. Então aqui a cama e o armário, depois tem um criado mútuo que vocês vão seguir da mesma maneira, vão marcar aqui nessa linha a distância em que ele está da cama, o tamanho dele e vão subir o criado mútuo. Eu vou colocar aqui também a porta que tem aqui, que é do armário, para vocês saberem como desenhar portas nessa perspectiva. Vocês também precisam saber quanto ele está de distância do guarda-roupa. Eu vou colocar aqui 20 centímetros e já vou marcar o tamanho da porta, 80 centímetros, que é a largura dela. E aí a gente sobe a altura da porta. Não tem problema se a linha se cruza um pouquinho, se passa, isso é até uma característica do desenho de interiores. Em uma das linhas eu marco a altura da porta, 2,10. Eu vou colocando 2,10, né? E aqui a gente fecha a altura da porta. Eu vou sempre apagando os excessos. E aqui eu ainda posso colocar a vista da porta para começar a dar o acabamento, fazer os detalhezinhos. Então eu vou colocar aquela moldura que fica ao redor da porta, que eu vou usar 10 centímetros. Então a gente coloca mais uma linha aqui, mais uma linha aqui, e vou marcar na altura também mais 10 para fazer a vista na parte de cima. E aqui a gente tem aquela moldurinha que fica ao redor da porta. É claro que depois vocês começam, depois que tem mais prática, começam a colocar mais detalhes na perspectiva, mas o básico é isso, montar as caixas para depois ir fazendo os detalhes. Depois eu vou mostrar para vocês um desenho já pronto. Mas por último eu quero mostrar como vocês devem colocar o piso também. Então é muito fácil, a gente só vai medindo nessas linhas o tamanho que o piso tem. Por exemplo, eu quero fazer um piso de madeira que tem 20 centímetros as faixas. Então eu vou começar daqui da porta e vou marcando de 20 em 20 centímetros, faço as marquinhas aqui e com um esquadro, no mesmo ângulo que eu fiz ali, eu vou colocando as reguinhas. Então, vocês já sabem que embaixo do armário não vai aparecer, então não adianta desenhar, vai ficar um monte de linha para atrapalhar. Então eu continuo só colocando as linhas do piso, sempre bem suavezinho. E eu vou colocando o piso. Quando chegou ali onde tem a cama, a gente para e segue só onde vai aparecer o piso. Isso vocês vão fazer por todo o desenho. Se fosse um piso cerâmico, por exemplo, quadriculado, além de eu anotar as medidas aqui, eu teria que anotar as medidas que ele tem aqui também. E aí eu uso esse esquadro e vou fazer o quadriculado. Então, o que mais vocês têm que lembrar nessa perspectiva é que eu uso apenas esse esquadro. Eu uso ele para fazer com 30 graus para esse lado. Tudo que for para esse lado, ele tem que seguir esse ângulo, ó, sempre no mesmo ângulo. E para o outro lado,
o ângulo de 30 também virado ao contrário, então tudo com esse ângulo. E uso o lado reto para fazer as alturas. Então, aqui a gente não colocou as paredes para poder mostrar o desenho. Depois que vocês montaram as caixinhas, vocês vão começar a fazer os detalhes. E é claro que os detalhes vocês só vão adquirir mais com a prática, então vocês devem observar bastante os desenhos para conseguir cada vez deixar o desenho melhor. Uma dica é que, assim, coisas que são fofas, tipo colchas, almofadas, vocês devem fazer o desenho à mão livre, para que ela fique mais fofinha, porque assim parece uma caixa, e uma cama, por exemplo, ela é fofa, então nesses casos a gente acaba, eu posso pegar até uma lapiseira mais forte para mostrar, aí a gente acaba fazendo o desenho à mão da colcha, e eu vou fazendo os detalhezinhos, e aí ela vai ficando com cara de cama mais fofinha. Travesseiro, a mesma coisa, então a gente faz ele à mão livre, para que ela fique com cara, não fica, eu brinco assim que parece cama do Fred Flintstone, não pode ficar assim como se fosse pedra, então ela tem que ficar mais fofinha. Então esses detalhes vocês vão colocando depois, só para vocês terem uma noção de como fica o desenho depois de pronto. Isso é uma perspectiva isométrica de uma sala, que inclusive a gente não desenhou a cadeira, a mesa, a cadeira e o sofá para que pudesse aparecer esses móveis. Então